Aqui é o Diego, do Clube de Leitura Gabo, e a obra de hoje é Por que Gritamos Golpe? Para quem não conhece, este livro nos traz uma série de artigos, não só de políticos, mas de intelectuais, que buscam explicar o processo de impeachment e a crise política brasileira. É uma obra interessantíssima para quem quer tentar entender um pouco da atual crise também, porque as raízes dessa nossa crise atual, elas advêm de um processo muito mais complexo, que beiram as disputas do seio do capitalismo. O livro se divide em 3 partes. Na primeira, nós temos 7 artigos que buscam explicar os antecedentes do golpe. Destacam-se a nova classe trabalhadora brasileira e a ascensão do conservadorismo de Marlene Chauí, por que o golpe aconteceu de Ciro Gomes e o fim do lulismo de Rui Braga. Ciro Gomes em Por que o golpe acontece. O Brasil vive, no ano de 2016, uma das mais graves ameaças à sua democracia desde o fim do período da ditadura militar. Uma série de erros do governo federal, aliado à compulsão pela corrupção de grande parte do Congresso Nacional, a divisão resultante do resultado das eleições de 2014, a tentativa de barrar as investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal e aos interesses do capital especulativo e dos interesses internacionais. Foi o motor para o desencadeamento de um golpe contra a soberania popular nas urnas. Luiz Felipe Miguel, A Democracia na Encruzilhada. Democracia é um conceito em disputa. À esquerda, exigimos um regime que conceda maior autoridade efetiva às pessoas comuns, que realize de maneira mais plena o ideal normativo da igualdade política. Também entendemos que há um vínculo forte entre condições materiais de vida e as possibilidades de ação política efetiva. E questionamos o insultamento das práticas democráticas a um espaço social restrito, observando que não há democracia efetiva se não são desafiadas as hierarquias presentes nos locais de trabalho ou na esfera doméstica. A segunda parte, o golpe ponto a ponto, nos traz 13 artigos. Destacam-se aí o de Roberto Requião para mudar o Brasil, Guilherme Boulos e Vitor Guimarães, resistir ao golpe e reinventar os caminhos da esquerda, a luta por uma educação emancipadora de qualidade, Tamires Gomes Sampaio, e a avalanche de retrocessos, uma perspectiva feminista negra sobre o impeachment de Djamila Ribeiro. Para mudar o Brasil, de Roberto Requião. Na verdade, é fácil prever. Sempre que acontece algum avanço do ponto de vista dos interesses populares e nacionais, segue um retrocesso institucional, político, social e econômico. Com uma diferença, os avanços quase sempre são epidérmicos, pequenos arranhões na casca grossa que protege os proveitos, as vantagens e os ganhos das classes dominantes, enquanto os recuos entram-se fundo no lombo desprotegido das classes populares. A avalanche de retrocessos, uma perspectiva feminista negra sobre o impeachment, de Djamila Ribeiro. As questões que assolam o país nos últimos tempos revelam um quadro nebuloso e de retrocesso. O impedimento da presidenta e a ilegalidade que o cerca demonstram uma falência ética e moral de nossas instituições. Porém, para além dessa arbitrariedade, o resultado prático disso afetará de modo concreto a vida da população, principalmente da dos grupos historicamente discriminados. A terceira parte tem 4 artigos que abordam o futuro do golpe, destacando-se o de André Singer, por uma frente ampla, democracia republicana, e o de Pablo Hortelado, Esther Solano e Marício Moreto, uma sociedade polarizada. Por uma frente ampla, democrática e republicana, André Singer. A frente ampla tem de ser unificada em torno da questão da democracia, isto é, reunir todos aqueles que são a favor da democracia, de todos os aspectos da situação defensiva em curso. Um dos poucos positivos é que a bandeira da legalidade ficou com a esquerda. Quem praticou a ilegalidade foi a direita e setores de centro que a ela se associaram. Centro qual, aliás, precisa ser deslocado em direção às posições de defesa dos direitos conquistados. Não conseguiremos a maioria de que precisamos sem adesão também de setores do centro. Uma sociedade polarizada. Pablo Hortelado, Esther Solano e Márcio Moreto.
Uma das consequências mais dramáticas do processo de impeachment que o Brasil está passando é a binarização social em dois supostos bandos confrontados, não de adversários, e sim de inimigos. Nesse cenário, é muito difícil estabelecer as bases de um debate que nos possibilite avançar para além da infantilização e do empobrecimento político. Pensamos que a academia deva ajudar a sair dessa dialética do inimigo autoritário que simplifica os fatos, reproduz estigmas falsos, ataca, desqualifica e insulta, e não confronta ideias, silencia e não contribui para qualificar um debate tão urgente e necessário se queremos que a democracia brasileira se fortaleça. Compreender o Brasil atual é um processo complexo, mas com certeza esta obra nos ajuda a entender um pouco das atuais circunstâncias. Ao trazer atores que militam nos mais diversos movimentos sociais, que têm as mais diversas concepções ideológicas, encontramos trotskistas, encontramos trabalhistas, encontramos sociais-democratas e anarquistas, escrevendo a partir da luz da sua concepção ideológica e da sua militância prática. Gente boa, Por que Gritamos Golpe nos ajuda a compreender como chegamos nesse atual cenário, como elegemos um boçal à presidência da República, alguém que vai contrário a todas as indicações das organizações de saúde internacional ou nacional. Esta obra é magnífica na perspectiva de nos ajudar a compreender o nosso papel na construção de um outro Estado-nação, na construção de uma outra organização política e social que efetivamente atenda aos interesses da maior parcela da sociedade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e nos seguir no Instagram. Até a próxima!